Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos a mais um programa Reflexões. Hoje entrevistando Eduardo Fenianos, o urbenauta. Isso mesmo. Prazer em tê-lo aqui, Eduardo. Obrigado pelo convite. Eduardo, começando pelo urbenauta. O que é o urbenauta? Ele é um personagem que você criou? É você enquanto personagem? Qualquer pessoa pode ser um urbenauta? Que história é essa? Para mim, quando nasceu, uma profissão. Astronauta vai para a Lua, urbenauta mais pobre vai para a rua mesmo, né? Profissão por quê? A ideia nasceu como um trabalho. Eu comecei a pesquisar a cidade, principalmente no início Curitiba, e quando fazia as pesquisas para a nossa primeira publicação, que era a coleção dos bairros da cidade, a coleção Bairros de Curitiba, sempre ia entrevistar os moradores, que eu acho que era a parte mais gostosa para saber da história do bairro. E numa dessas entrevistas, um senhor, a cada pergunta que eu fazia, ele respondia a pergunta, mas me fazia uma outra. Você sabia que eu conheço o mundo inteiro? E eu fiquei acho que uma hora e meia conversando com ele. Eu conheço o mundo inteiro, eu conheço a Europa, a Ásia, a África, os Estados Unidos. Eu falei, nossa. Chegou um momento que eu falei, sabe uma coisa? O senhor conhece o mundo inteiro mesmo? Ele, conheço. Então me diga uma coisa. Qual é o nome da rua que passa atrás da sua casa? E aí ele ficou pela primeira vez quieto por mais de 5 segundos e falou, sabe que eu não sei? E aí que esse acabou se tornando o meu trabalho, que é fazer as pessoas conhecerem o local em que vivem, que é uma coisa que hoje em dia a gente não tem tempo. Vai da casa para o trabalho, do trabalho para casa, pega o filho na escola, e a ideia de viagem acaba sendo sempre a de viajar para um lugar. E aí o urbenauta nasce com essa ideia de profissão de viajar em algum lugar, desenvolvendo pesquisa e os outros materiais que saíam. E o primeiro projeto teu com esse conceito do urbenauta foi, como é que ele foi? Foi pelas ruas de Curitiba? Nesse dia da conversa com o senhor, nasceu a ideia. Eu falei, caramba, acho que ao invés de eu viajar para longe, ou vou escalar uma montanha, ou navegar o mar, acho que a minha grande aventura vai ser desbravar a selva de pedra, a selva urbana. E aí que nasceu, foi 1 ano e meio planejando, e com o objetivo de navegar os grandes rios de Curitiba, os 5 grandes, que é Belém, Passaúna, Tuba, Barigui e Iguaçu, e depois de navegar esses rios, conhecer todas as ruas da cidade. Então não era um passeio. E aí sim, essa história, né, que todo mundo, pô, mas como é que era dormir na casa? Sinceramente, o começo não era a ideia de dormir na casa das pessoas. Eu tinha até feito um planejamento de gasto para ficar em hotel, onde desce e tal. Mas o acaso criou uma situação legal, essa situação. Porque eu emprestei os botes do Corpo de Bombeiros, fiquei uns 4 meses enchendo o pessoal, até que um dia o major fala, tá bom, Eduardo, você vai ter os seus botes, vou emprestar 4 botes e 6 homens do Corpo de Bombeiros para você fazer esse teu trabalho. Isso para navegação? Para navegar os rios, aqueles botes infláveis. E eu ainda brinquei na época, falei, o senhor não se preocupe, né? Aí ele falou, tem um detalhe, furou, pagou. Eu, não se preocupe. Furei os 4 botes. Sabe, que os rios de Curitiba, na época capital ecológica ainda, tinham. A gente furou bote em geladeira, em pedaço de ferro nos rios. Também furou em espinho na região do Passaúna, que é bastante selvagem ainda. Mas daí fiquei sem dinheiro e eu acho que esse foi o legal, porque daí comecei a pedir para comer e dormir na casa das pessoas. E, sem dúvida nenhuma, a melhor coisa que aconteceu para eu viajar. E nesse ano, quantos dias do ano você dormiu em casas de outras pessoas? Não todo dia do ano. A viagem aqui em Curitiba, ela teve 100 dias. Ela 100 começou dias. no dia 2 de outubro de 97 e terminou no dia 9 de janeiro de 98. Durante esse período, eu não, mesmo passando na frente de casa, disciplina total, não dormia em casa. Nessa primeira viagem ainda fiquei em hotel, eu acho que uns 3, 4, mas a maioria das vezes você acaba se viciando no dormir, eu entrar na casa das pessoas, porque você acaba vendo que você vai ter mais convivência com alguém que vai te ensinar alguma coisa. E a recepção? Olha,
Nem sempre você consegue dormir logo, né, na primeira solicitação. Eu me tornei um pescador de casa muito bom com o tempo, né? 20 anos fazendo isso, completa esse ano. Mas dependendo muito do bairro, os bairros de gente mais rica não abrem tão fácil a porta. Agora, vai para a periferia, brinca... assim, entra de qualquer jeito. E depois eu acabei, nesse período de 98 para cá, eu acabei fazendo todas as capitais do Brasil. E aí sim deu para notar diferenças entre estados, entre regiões e cidades. Você chegou a fazer todas as capitais? Todas as capitais. Eu fiz um projeto entre 2008 e 2010. Eu fiz todas as capitais do Brasil. Mais o Distrito Federal, no caso Brasília. Desse jeitão, assim, de pesquisar as águas e dormir na casa das pessoas. Só que daí foi radicalizando. Que quando eu terminei aqui em Curitiba, um repórter da Folha ligou para fazer uma matéria que eu estava lançando um livro chamado Urbenauta, Manual de Sobrevivência na Selva Urbana. E aí ele falou, o que é um urbenauta? E eu acho que fui meio mitidão, assim, até falei, é um desbravador de selvas de pedra, né? E o cara escutou e falou, só no final, ele falou, se você... se acha mesmo um desbravador de selvas de pedra, venha fazer São Paulo, que eu acho que o que você fez em Curitiba é uma montanha, mas se você quiser fazer São Paulo, quem sabe chegue perto de fazer o teu Himalaia. Pô, aquilo, né, era setembro de 99 e esse tipo de desafio, acho que para mim vale muito a pena. Desde criança até, né? Duvido que você pule no esgoto. Lá ia eu e 3 meses depois estava com lombriga. Mas daí 2000 já me mudei em março para São Paulo e 2001 começou o projeto. E lá que se radicalizou no sentido de outro tapa na cara que eu levei da rua foi... Eu falei, eu estou sobrevivendo e viajando assim. Ele falou, é uma aventura, né? Ele falou, cara, aventura mesmo é você sobreviver com um salário mínimo. Aí o que eu falei, a partir de hoje eu viajo sempre com um salário mínimo ou sem dinheiro. E aí se criou um padrão de viagem, que é essa que aconteceu em São Paulo e depois em todas as capitais do Brasil. E você conseguiu sobreviver em São Paulo? Estou aqui vivo ainda, né? Mas viajar, dormindo cada dia na casa de uma pessoa diferente, daí depois eu falei, não repito mais. Porque até por esse lado do trabalho, que é bom, você imagina entrar na casa das pessoas, captar a vida, jeitos diferentes de ser brasileiros. E também eu estava notando que quando eu dormia eu me apegava muito, porque você fica muito frágil. E aí teve uma casa que eu fiquei 2, 3 dias, até porque caí no rio Ipiranga e fiquei com intoxicação, essas coisas, a família foi cuidando de mim. E quando foi para ir embora, eles choravam, eu chorava. E ali, para mim, tudo bem, é legal a convivência humana, mas aquilo também é um trabalho, né? De pesquisar a sociedade. Então, eu posso dizer que você é o cara com mais famílias no Brasil. Pode ser. Pô, é verdade. Agora, Paulo, não vou dizer famílias, mas o que eu ganhei de avô e avó, porque a gente sabe o que é a situação do idoso no Brasil, fica abandonado. E até aqui em Curitiba tinha uma senhora que se chamava Cristi, moradora do Jardim Botânico, eu apelidei ela de Nossa Senhora das Pedras, porque na esquina da Coronel João da Silva Sampaio com Dante Alighieri, quase na frente do Jardim Botânico, eu estava andando lá, pesquisando o bairro, naquele trabalho de conhecer todas as ruas, daqui a pouco eu olho uma pedra, assim, está escrito, boa tarde para você que está passando. Pô, isso aqui é uma coisa mais bonita e genial que isso, você logo pensa assim no Drummond, né? Claro. Havia uma pedra e essa uma pedra hospitaleira no caminho. Bem isso, né? Uma pedra que não é dificuldade, uma pedra que é ajuda dela com altas mensagens filosóficas nas pedras. Falei, não. Ficou minha avó por parte de rua. E o mais incrível, quando eu me mudei para São Paulo e vinha para cá, às vezes ia na casa dos meus pais, não foi uma vez só que aconteceu. Tocava o telefone e ela falava, o Eduardo chegou, não chegou? Nossa, ela sentia que você... E isso foi a rua que me deu. E aí eu, no resto do Brasil, acho que tenho pelo menos em cada cidade, pelo menos um avô ou avó. Mas essa convivência é bem boa. Ou um irmão ou irmã que eu fui ganhando aí. Eu posso dizer também que você é um dos poucos meninos de rua felizes. Eu dormi a regra outra regra que tem na viagem. Não conseguiu lugar para dormir, obrigatoriamente eu tenho que dormir na rua. Porque aí você acaba
tendo uma punição por o que eu coloco para mim, por eu não ter feito o meu trabalho de comunicar o que eu estava fazendo direito. E Agora, dormi uma vez só. Para entender o método, então, você ia rua por rua. Então, chegava na rua tal, você trafegava na rua para conhecer a rua, fotografava. Isso. Como é que você escolhia Era um essa Google casa? Maps da época. Só que a diferença é que quando eu comecei em Curitiba, eu sabia que todo mundo ia duvidar se eu tinha passado ou não. Eu ia anotando o que eu vi na rua. Vi tal casa e fotografei isso. Até um tempo atrás eu ainda tinha um monte de caderno com isso escrito. É verdade que você descobriu ruas que não estavam no mapa oficial e vice-versa? Quer ver, ó, não estava no planejamento inicial, mas eu fiz uma correção no mapa de Curitiba em 800 erros. 800. E Curitiba é uma cidade organizada. Na época, Curitiba tinha 8.124 ruas oficiais. Ou seja, é bem aquilo que é o esperado, 10%, né? Porque o trabalho é de aerofotogrametria e depois faz-se o mapa e tem coisas que não aparecem. Então, os erros eram ruas que estavam no mapa e não estavam na realidade, ruas que não estavam que estavam na realidade, mas não existiam no mapa, como acontece principalmente na região do Rio Iguaçu, onde tinha muitas invasões, ruas que apareciam como ruas que tinham uma continuidade e eram fechadas várias vezes, e tem todo tipo de erro. E aí a gente consertou o mapa de Curitiba dentro da editora. De Curitiba. E as outras cidades apresentaram o mesmo problema. Só que o que acontece nas outras cidades? Em nenhuma outra cidade eu fiz um trabalho tão profundo do ponto de vista cartográfico quanto aqui. Tá. Eu aprendi nas viagens que o principal para mim era esse estudo do ser humano. Mais antropologia do Exatamente. que cartografia. Então, quando eu cheguei em São Paulo, Curitiba 10 mil ruas, São Paulo mais de 70 mil. O que eu fiz? Eu fiz um outro planejamento, como se eu tivesse já podendo ter uma amostragem, como se eu tivesse estudado sociologia, depois fui estudar um pouco de ciências sociais, e nessa amostragem eu pudesse ter o que é a realidade daquela cidade. No caso de São Paulo, nem bairro São Paulo é dividido oficialmente. São Paulo é só dividido em distritos, 92 distritos. Para você ter uma ideia, a Vila Madalena, né, tido como um dos bairros mais famosos da cidade, não é um bairro oficial. Não se tem uma limitação das ruas, do território da Vila Madalena. Eles brigam nisso até hoje. Agora, imagine na periferia, onde nasce uma vila a cada dia de São Paulo. Aí lá eu conheci todos os bairros dentro dos distritos. Então eu conheci os 92 distritos e cerca, na época, de 1.500 bairros. Aí eu tinha um mapa, eu ia passando naquele bairro, tinha que conversar com alguém naquela região, ia quebrando a cabeça. Ali que você vê que gera um cansaço, porque São Paulo foram 120 dias e não tinha sábado ou domingo. E às vezes dormi 5 da manhã e 7 horas da manhã eu estava no batente, porque isso para mim é trabalho. E o dormir na rua significava dormir dentro do carro que você Boa chamava pergunta. de Não pode. Urbemóvel? Urbenave. Urbenave. Não pode porque você está pedindo para ser assaltado, né? E aí, quando eu dormi na rua, foi até engraçado. Que eu tinha 5 lugares para dormir na Barra Funda, em São Paulo, e a gente tem que ver que os momentos mais perigosos são aqueles em que você acha que você está com todas as cartas na mão. Aí me convidaram para jogar futebol, eu falei, vou, né? Vou aproveitar tudo. E comecei a ligar para as pessoas, né? As 5 pessoas que eu tinha contato para dormir na casa. Uma tinha acontecido da mãe morrer, outra era médico e ia fazer plantão, não sei o quê. Quando eu vi, falei, não. Olhei uma marquisezinha que tinha, até era engraçado, que era um lugarzinho na frente dessas lojas com aquelas portas de ferro na frente. E era engraçado, porque tinha uma floreira um pouco mais alta aqui, e uma floreira mais baixa, parecendo assim uma cama, né? A cabeceira mais alta, o pé da cama. Falei, é aqui mesmo. Joguei lá um saco de dormir que eu tinha, e é ruim dormir na rua. Porque você escuta os passos vindo na tua direção, e você não sabe se são passos que vão te ajudar a seguir seu caminho ou te fazer um mal. E o que aconteceu na época, que tinham acabado de colocar fogo num índio, fazia alguns dias, e daí eu fiquei com... Aí você acorda e aprende a respeitar. Que quantas vezes eu já andei de carro na noite escutando som alto, acordei várias vezes, com a galera passando, era uma sexta-feira com o som alto, e acordei daí também às 5 horas da manhã com um cachorro lambendo meu rosto e 2 mulheres assim, falando assim,
discutindo, né? Eu acho que ele é drogado. Não sei se deu para ouvir, mas ela falando dela, não, ele não tem cara, acho que ele brigou com a esposa. Vê se pode, ele não brigou com a... Aí foi engraçado, porque elas me acordaram, eu contei minha história, qual que era a loja dentro da porta de ferro? Era um lugar que se podia tomar um café da manhã. Nossa. Ganhei 2 pães de queijo, um pingado lá, então sofri na noite anterior, né? Honrei meu compromisso, mas acordei com um cafezão da manhã lá da mulherada. Mas e você estava com a Urbenave ou não? A Urbenave eu deixei estacionada num posto. Tá. Você tem esse receio, porque ali era eu, não tinha nada material. Agora no carro, tinha muito equipamento, essas coisas. Então eu estabeleci essa regra também por uma punição e acho que uma questão básica de segurança. Mas tudo sempre esse negócio de se virar, né? Aquela história, um dia após o outro, é bem engraçado isso. E como a rua, Paulo, é incrível que ela é uma roteirista, olha, muito louco. Porque como as coisas vão se costurando de um jeito que você fala, nossa, tem alguém escrevendo essa história, eu só vou relatar. Isso foi... mesmo quando você sofre, é bonito. Então, é provável que você tenha confirmado aquele dito de que a realidade é mais maravilhosa do que a ficção. Agora que eu estou começando a escrever ficção, e essa minha ficção é maravilhosa, eu acho que não, essa minha ficção é muito boa. Depois a gente conta, né, qual que é essa ficção, que acho que todo mundo vai concordar que ela vai ser maravilhosa. Ah, sim. Até para você que está aqui partilhando a nossa caverninha, ele vai fazer uma grande revelação em algum momento dessa conversa. Tá bom. A gente está quase terminando esse bloco, então eu quero finalizar filosofando e te colocando uma nova questão que tem a ver com perspectiva em relação à cidade, né? Esses dias eu levei meu filho ali na torre, né, naquela torre de Curitiba ali, que era da Telepar, agora é da Oi, né, que tem um panorama, e estava um dia lindo, né, seco, então o ar bem limpo, então tinha uma visibilidade fantástica em 360 graus, e dali você vê uma outra cidade, né, diferente da cidade que você vê andando na rua ou olhando um celular. Né? Então, eu queria encerrar esse bloco colocando a pergunta em que medida a perspectiva que a pessoa tem altera a relação dela com o meio em que ela vive. Até já voltamos. Voltamos agora para o segundo bloco do Reflexões, hoje entrevistando Eduardo Fenianos, o urbenauta. Fenianos, eu perguntava no final do primeiro bloco, e recoloco agora a pergunta do ponto do que diz respeito à perspectiva em relação à cidade. Se você está no alto, você vê uma cidade, se você está num canto da cidade, você vê outra, e conforme a pessoa enxerga a sua cidade, ele julga o outro, julga a si mesmo, né? O que você me diz sobre isso, assim, da tua experiência como urbenauta? Esse foi um dos grandes desafios da viagem, porque para você gerar conhecimento, você tem que ter justamente buscar por perspectivas diferentes, olhares diferentes. Você pode estudar um objeto de várias maneiras, como você falou, olhando de cima, ou eu posso colocar, como eu tentei fazer nesse caso do estudo, colocar um microscópio na cidade de Curitiba ou nas outras cidades que eu fui pesquisar, para conhecer ela de maneiras diferentes. E esse estudo, Paulo, quando eu falo no olhar, né, para buscar essas novas perspectivas, não é à toa que a viagem sempre começa navegando os rios. Sempre pelo rio? Sempre. Por quê? Como que é a vida de quem vive numa cidade? Na maioria, porque Veneza, por exemplo, é o rio olhando para a cidade. Mas na maioria das cidades é a rua quem olha para o rio, e não o rio quem olha para a rua. E aí, desde a primeira viagem, quando eu comecei a navegar os rios, foram quase 15 dias de navegação. Quando eu saí, eu já tinha um outro olhar. Esse é o primeiro.
A segunda visão que você ganha, e era isso que eu queria fazer com a ideia de viagem, é que quando você vai estudar sociologia, você tem que se colocar que o quê? Você faz parte de uma era, você está dentro de uma classe social, de um nível cultural e várias outras formas de você fazer estratificação social. O que eu notei no meu 32º dia de viagem quando estava em Curitiba e notei nas outras? Que chegava um momento em que é como se eu tivesse tomado um banho de toda essa carga repressiva e preconceituosa que a gente tem, que faz uma cegueira na hora de você analisar. Então é como se eu tivesse, a partir daquele momento, podendo olhar essa pirâmide social, não dentro dela, mas de cima. Mais de cima. Aí sim você ganha um outro tipo de olhar. E quando eu releio os livros, né, das viagens, você sabe que, por obrigação, eu sempre escrevi durante a viagem, gravando. Por quê? Porque eu sabia que quando eu voltasse para o meu mundinho social, eu ia determinadas coisas falar com vergonha, porque você tem o julgamento da família, da classe que você faz parte. O teu mesmo. E aí sim eu conseguia revelar durante a viagem o que era aquela realidade, boa ou ruim, isso não interessa, de verdade. Então, essa tua pergunta é o máximo para mim, porque é o maior desafio nesse nessa forma de estudar. O Urbenauta é isso, tem um professor lá que fala, você tem uma metodologia científica para estudar a sociedade. Não comecei assim, mas depois de um tempo você começa a ver que quando eu vou viajar de um jeito normal, eu não consigo olhar de uma maneira tão profunda e eficaz quanto é quando eu estou viajando como urbenauta para pesquisar de verdade a cidade e o ser humano. Né? E eu acho que o fato de você viajar sozinho te abre portas. Né? Outra coisa interessantíssima. Quando você viaja com alguém, você transforma essa tua viagem num relato, mas numa fofoca. Porque você leva toda essa carga de preconceito com você. Junto. Você está vendo aquilo e daí dá risada. Sabe? Você está criticando. E quando viajar é justamente você se soltar disso. Então isso é perfeito. O viajar sozinho te faz ao mesmo tempo olhar para dentro de você e você perder, como eu falei, no contato com os mais diferentes tipos de gente, essa carga social que você carregava antes. Tá certíssima a observação. Então eu tô tá indo bem. Tô conseguindo observar. Eu sou um humanauta. Humanauta. Legal. Uma coisa que você falou que me chama muita atenção, na verdade, é a questão dos rios. Eu, digamos, se um dia eu tivesse poder, como, entre aspas, prefeito, eu começaria limpando os rios. Eu acho que os rios tinham que ser bebíveis, na verdade. Porque a gente já tem tecnologia para isso, a gente já tem uma certa consideração cultural a respeito disso, mas você ainda vê os rios sepultados, né? São escondidos. Então, quando você fala grandes rios de Curitiba, acho que tem gente que deve estar rindo, porque nunca viu um rio em Curitiba. Grandes rios de São Paulo, né? A gente até consegue ter uma ideia de grandes rios de Manaus, né? Porque a gente sabe que tem ali grandes rios. Agora, como é que você lidou com essa coisa dos rios, né? Existe algum rio urbano de capital limpo no país? Rio urbano de capital limpo no país, você vai achar a coisa mais estranha do mundo. São Paulo tem. São Paulo tem? São Paulo. É que São Paulo é organizada assim, ela tem um formato de mapa que é vertical. E no extremo sul de São Paulo, você tem Parelheiros como o último distrito, que tem cerca de 92 quilômetros quadrados, e depois e que tem tribo ainda de índios. E embaixo de Parelheiros você tem no extremo sul de São Paulo, fazendo divisa já com o litoral e pegando uma parte da Serra do Mar, um bairro chamado Marcilac. E lá tem um rio chamado Capivari, que para mim foi esse um dos grandes achados nas minhas pesquisas, que ele é engraçado, porque ele tem o formato de uma ferradura. Então ele nasce junto à Serra do Mar, ele faz, por causa da topografia da região, faz um círculo e ele vai para essa mesma Serra do Mar. Então lá foi, acho que o melhor rafting que eu já fiz na vida, e ele tem uma cachoeira maravilhosa de 60 metros de altura. E ainda quando eu fui a primeira vez para lá, que eu acho que era 2008, 2009, esse rio ainda era preservado. Agora, por quê? Porque ele é muito distante do centro
E foi transformada, até na época eu fazia reportagens para a Rádio Eldorado, lá em São Paulo, que tem junto do Estadão, tem uma pegada de ecologia. E aquilo foi transformado em área de preservação ambiental. Tá. Agora, no Brasil, ser transformado em área de preservação ambiental não quer dizer muita coisa. A represa do Praçaúna também é área de preservação ambiental e eu naveguei agora, faz 1 ano e meio, está pior do que era. Então, em relação à pergunta, quem tem rio urbano limpo? São Paulo, mas é claro, o Rio de Janeiro também tem, dentro da floresta da Tijuca. Agora, o que chama a atenção é que é muito limpo, e no caso de São Paulo é bom falar, porque é a capital, ao mesmo tempo, da poluição, que tem um rio dessa maneira. Agora, várias outras têm. Porto Velho, por exemplo. Porto Velho cabe em 32 municípios de Curitiba, dentro do município de Porto Velho. Para você sair do extremo leste de Porto Velho para chegar no extremo oeste, são 600 quilômetros. Então tem muito rio limpo dentro de Porto Velho, dentro de Manaus, principalmente na região do norte do Brasil, você vai encontrar ainda. E nessas, são muitas capitais, são 27? 26 mais 26 o Distrito Federal. Brasília você também fez? Fiz. Impressionante Brasília, porque 2/3 do território de Brasília é o Parque Nacional de Brasília. E aí você tem dentro daquele amontoado bonito, né, do que o Niemeyer criou, que é só o plano piloto, depois você tem a cidade em si, mas aí você tem esses 2/3 em que você tem muitos rios limpos, tem o Parque da Água Mineral e a água cristalina brotando, infelizmente, num lugar hoje que está poluído de gente. As pessoas que lá estão nos dirigindo são poluídas. Enfim, eu vou retomar esse assunto daqui a pouco, porque queria perguntar antes, as cidades, elas são problemas ou são soluções? Putz, 2000 anos para a gente responder isso. Elas começaram, Paulo, como uma solução. A cidade, a história das cidades começa há 5.000 anos, quando o ser humano via que ele se unificando, ele era, na época, mais forte do que a natureza, que na época assustava. Tanto que a palavra cidade vai vir de cidadela, que é proteção. Agora, né, hoje, a gente tem muito mais medo, né, da selva de pedra do que da selva em si. Eu sou apaixonado por cidades, vejo cidade como solução, mas dentro de limites. Entendi. O Leonardo da Vinci, né, gênio, ele não conseguia conceber a administração de uma cidade com mais de 1 milhão de pessoas. E a gente está indo para megalópole. Como administrar São Paulo, que perdeu pela conurbação, você não sabe mais o que é São Paulo, o que é Taboão da Serra. E essa é uma luta que eu vejo Curitiba perdendo. Para a especulação imobiliária e para a falta de administração de pessoas que tenham coragem. Vou dar um exemplo do que está acontecendo aqui. No extremo norte de Curitiba tem pessoas que não sabem mais se moram em Almirante Tamandaré ou em Curitiba. Por quê? Porque tinha um arroio cachoeira que era responsável por fazer o limite entre uma cidade e outra. O que fizeram, como se falou agora há pouco? Jogaram o rio para baixo da terra. Quando fizeram essa canalização, ninguém mais sabia onde o rio estava. Teve gente que foi lá, num loteamento, começou com uma invasão, construíram sua casa. Essas casas, algumas têm a sua frente em Curitiba e o seu quintal em Almirante Tamandaré. Quando você começa a ter esse tipo de situação numa cidade, ela não é mais solução, ela é problema. Porque ela não se torna mais governável. E a cidade é justamente criada, ela se reforça na Idade Média, quando o cidadão queria governar, ele não queria um rei que só pensava nele, mas eles criaram corporações para justamente construir o que a cidade precisava para ela ser melhor para aquelas pessoas que haviam se ajuntado. E isso, nesse ponto, se a gente continuar nessa linha, cidade é problema. Agora, se a gente tiver posicionamento, ainda mais com as novas tecnologias, cidade vai ser solução. Sempre por quê? O ser humano como medida de todas as coisas. Se a gente encarar de uma maneira diferente, solução. Se encarar da maneira errada, um super problema. Você colocou até um número do Leonardo da Vinci, 1 milhão de pessoas. Tem um texto que eu li há muitos anos atrás, não lembro mais a fonte, mas era dos maias,
que diziam que 500 mil era o limite aceitável. Né? Na tabela Fenianos, qual que é o número de pessoas que você colocaria como limite? 2 milhões seja. 2 milhões, é um limite aceitável. Para você ter uma boa organização. É uma esperança ainda para Curitiba. Você veja, 94,5% dos limites de Curitiba com os municípios da região metropolitana é feito por rios. Quando você canaliza esse rio, você acaba com esse limite. E não é aquela coisa, mas a gente quer trazer, não quer que venham os problemas das cidades. Pelo contrário, a tendência é que as cidades da região metropolitana cada vez mais tenham qualidade de vida melhor do que a cidade principal. A gente já começa a ver isso. As pessoas indo para Quatro Barras, São José. Agora, o que é importante é que elas tenham os seus limites para justamente não perder essa governabilidade. Agora, e quando você pergunta 2 milhões, 1 milhão, 500 mil, vai importar mais é que esse território e esse sentimento das pessoas que vivem nesse mesmo espaço, que compartilham de uma mesma alma urbana, ele seja respeitado. Porque aí sim essas pessoas trabalham em prol. É isso que eu acredito. Tem uma coisa que eu penso também, eu acho que é grave quando você importa soluções, né, que às vezes não funcionam no teu espaço, e é grave quando a cidade é pensada pelo afastamento das pessoas. Outro dia eu também estava conversando sobre isso. Essa história de estratificação. A indústria fica num canto, o comércio fica no outro, o serviço no outro. Eu acho que isso destrói a cidade. Porque, na verdade, a pessoa se obriga a viajar para ir para o seu trabalho, enquanto o filho viaja para um outro canto, e as famílias não se encontram mais, porque cada uma passa mais tempo num ônibus para um lado e num ônibus para o outro. Você concorda com isso? Sim. Quanto mais você provocar a convivência entre as pessoas, melhor. E isso que você fala de uma qualidade de vida quando você fica muito tempo longe, eu peguei experiências, principalmente em São Paulo, quando você tem o extremo leste da cidade, de pessoas chegando 11h30 em casa da noite e ter que levantar às 3h30 da manhã para chegar às 7 horas no trabalho. Isso não é vida. Isso não é vida. Então, desse ponto, se você pudesse organizar com tudo em regiões diferentes da cidade, como você ter polos para evitar esse massacre com um ser humano que precisa de trabalho para sobreviver, vai fazer de tudo, aí sim, isso é sem dúvida nenhuma importante nessa organização da cidade. Porque o afastamento da indústria era do tempo em que se poluía demais. Exatamente. Só que, veja, em vez de você conter a poluição tecnologicamente, você afastava a fumaça para não sentir o cheiro dela. Ou seja, agora você já tem as fábricas longe que não estão poluindo mais como poluíam há 40 anos atrás. Só que o transporte entrou em colapso. Um exemplo bom disso acaba sendo a cidade industrial. A cidade industrial foi criada em 73 para 75, só que com uma ideia justamente pelo nome, cidade industrial, que as pessoas tivessem... Não deu certo totalmente, mas que as pessoas morassem naquela região já para trabalhar com a indústria perto da sua casa. Tinha essa noção. No planejamento da cidade industrial tinha isso. Porque de fato não ocorreu tanto. Né? Você tem ainda. É que o que aconteceu? Você tem justamente a cidade industrial sendo criada justamente num período grande de êxodo rural. E isso foi desenhado determinado Coab que tem. São muito comuns na SIC, os predinhos pequenos que tem lá na região do Caiuá. Ali era para que o trabalhador, já no planejamento inicial, trabalhasse próxima de sua indústria e pudesse, quem sabe, ir até de bicicleta. Isso é super importante. Agora, o que você começa a ver em outras cidades, bonito, por exemplo, Rio Branco, no Acre. Rio Branco é muito interessante. Como eles trabalham com a locomoção via bicicleta. Eles criaram um setor industrial na cidade, mas ao mesmo tempo um caminho para esse trabalhador, que eles sabem que um valor de transporte
né, é caro no bolso, então vamos de bicicleta. Essa forma de organização, ela é inteligente. Rio Branco foi uma cidade que me chamou muita atenção, Eu gostei porque também. eu fiz uma viagem maluca para lá, e quando eu cheguei na cidade, é uma cidade super bonitinha, e toda pavimentada com tijolos. E isso me tocou muito. Falei, olha, tá aí inteligência local, ou seja, o que eles tinham era argila, eles pavimentaram a cidade com barro e ficou super bonito. Ou seja, se é um tipo de pensamento menos profundo, para não dizer ignorante, importaria asfalto a um preço de ouro para lá. Né? Não tem o que... Até um outro livro que eu estava escrevendo é como se... Eu vi, Paulo, é incrível, como uma cidade tem um DNA. Quando eu comecei a viajar por várias, dava para sentir no jeito das pessoas, em determinados hábitos. Tanto que o livro do Brasil ele é dividido nas capitais. Poxa, e eles não observam isso. Então, quando a gente vê até essas situações de corrupção no Brasil, está tão na cabeça, talvez, do administrador, que ele tem que fazer um acerto com a empreiteira, que muitas vezes um local chega com uma solução e ele não dá a chance para essa pessoa, com uma ideia boa, nova, com essa perspectiva local que você falou, porque ele quer entrar no esquema e precisa sobreviver disso. Mas, sem dúvida nenhuma, eu sou de captar esses exemplos, de ver, poxa, essa solução é local, ela é criativa, ela é inteligente, e aí sim você tem harmonia, porque quando você não constrói isso, você não traz essa prosperidade e essa inteligência que é necessária para a cidade. Você tocou num ponto que eu gostei, que eu vou segurar para a gente iniciar o próximo bloco, que é o DNA das cidades. Encerramos agora esse bloco, já voltamos, fique aqui com a gente. Estamos voltando aqui para a nossa conversa do Reflexões, hoje com o urbenauta Eduardo Fenianos. Fenianos, você falou que as cidades têm DNAs. É possível existir mesmo um tipo paulistano, um tipo carioca, um tipo, enfim, um brasiliense, um curitibano? Não só é possível, como isso é fato. Isso existe. É fato. Isso existe. É impressionante como você, quando sai de uma cidade para outra, você já começa a ver essas modificações de comportamento entre as pessoas. É incrível. E são coisas práticas. Vou dar um exemplo para as pessoas. Tá viajando. Trânsito, né, que é o que todo mundo reclama. São Paulo. Você está no trânsito, as pessoas estão acostumadas que ela deu o pisca para passar para a esquerda, ela já vai sem nem olhar para cá. O que acontece em Curitiba? Você dá o pisca, o cara que está atrás, ele não espera, pelo contrário, ele acelera. Porque não sei o que ele quer. Eu acho que ele... não vai chegar na minha frente antes. É alguma coisa assim. Essa é uma maneira brincalhona de explicar. Mas a forma como tratar com várias coisas... Fila... Não é um comportamento brasileiro. Na maioria das vezes é curitibano. Honestidade ou não no relacionamento com as pessoas muda. O Rio de Janeiro tem como costume propina. Sabe? Em qualquer coisa. Mesmo que o cara esteja fazendo o serviço dele, você precisa dar uma ajudinha, porque está no costume. Então, esse foi o principal tema desse meu estudo ao viajar pelas capitais do Brasil, tem ou não essa personalidade, tem ou não esse DNA. E quando eu falo DNA, é como se a gente voltasse outra vez para a metáfora do microscópio, e tem muitas cidades que não tiveram sucesso, seja ela a capital ou qualquer um dos 5.568 municípios do país, porque não descobriram esse DNA. Porque fazem justamente o que você falou, né? Que copiam situações que deram certo em Nova York, na Europa, isso. Quando a grande sacada é você estudar aquilo e ver qual é o meu jeitão. Como se fosse uma empresa, toda empresa tem seus objetivos. Tem uma marca. O que eu posso instituir como marca para a minha cidade? E o que é interessante nisso? Porque você ganha... Tudo que tem personalidade tem alma, é bonito.
Um ser humano sem personalidade, o dito Maria vai com as outras, é triste de se conviver e ver. Agora imagine, já que essa cidade, e esse é o meu olhar, tem essa característica humana, quanto elas estão perdendo, por exemplo, na indústria do turismo, se cada uma tem um jeito diferente. Sim, isso é uma diversidade riquíssima. Agora, veja, no que você está falando, eu posso induzir, então, me corrija se eu estiver falando bobagem, mas que o DNA da cidade tem mais a ver com a alma da cidade do que com as pessoas que estão ali. Que, por exemplo, hoje em dia, como as pessoas mudam de uma cidade para outra, elas são atraídas por um tipo de ser, né? Ou seja, a pessoa é curitibana não porque ela nasceu aqui, mas porque ela está aqui fazendo parte de Isso mesmo. De uma pulsação. Mesmo que exista essa dinâmica de mudanças, como você falou, dentro as pessoas que estão aqui há muito tempo não se mudaram. Mesmo a gente tendo esse número grande de pessoas que vieram para Curitiba, a gente nota que elas vão se adequando a esse jeito curitibano e ao mesmo tempo, mas aí sim de uma maneira mais lenta, trazendo novos costumes. Entendi. O curitibano era muito de se esconder. Olha o que a gente faz agora, como está gostando mais desses bares que tem as coisas na rua, sabe, em que você pode sentar. Mas você vai se moldar a esse jeito da cidade. E isso não é de um dia para o outro. Não são 30 anos, isso é atavismo. Isso vem desde, no caso, Salvador, desde 1549, quando ela se torna capital. No caso de Curitiba, quando a gente tem uma cisão grande, principalmente do século XVIII para o XIX, quando Curitiba tinha... O curitibano era o gaúcho, era o gaúcho. A definição que a gente tem era do laçador do cavalo. O que acontece? O curitibano no século XVIII vai para o extremo sul para lutar pelas fronteiras entre Portugal e Espanha, e a cidade se branquifica. Por quê? Não tem mais homem na cidade. Talvez Curitiba tenha sido uma cidade legal porque foi durante muito tempo cuidada por mulheres. É verdade, até quando o Saint-Hilaire vem para cá, ele conta, né, que nunca tinha visto quintais tão bonitos. E ele dá uma cantada na mulherada porque ele fala também da beleza das curitibanas. A gente começa daí a ter essa carga, essa alma curitibana quando vem o imigrante. E você tocou numa coisa do quintal bem cuidado. Eu lembro, enfim, eu era criança e para adolescente quando o grupo do Jaime começou a fazer revoluções na cidade, arquitetônicas, urbanísticas e tal. E a tese minha é de que ele soube aproveitar a cultura local. O DNA. O DNA, porque na verdade a gente era caprichoso, era educado para ser, ter higiene, cuidar do quintal, cuidar do jardim, ser asseado, e a gente morria de vergonha disso porque o modelo brasileiro que vinha pela televisão dizia que isso era jacu. A gente passou a ter um pouco de orgulho quando o que era natural, que vinha da tradição familiar, virou um valor. Não, cuidar do lixo, isso é importante, limpar é importante. Ou seja, eu acho que a sacada ali foi muito... O que fizeram? Descobrir o DNA. Eles não foram contra a maré, mas pegando o jeitão, e você falou bem certo. O que muitas vezes a gente vê como defeito, por pressão de outros, quem sabe seja a nossa maior qualidade. Maior qualidade. E nesse ponto, eu acho que a cidade mais complicada de se estudar até é Brasília, porque me parece uma cidade muito artificial. Então você que é um expert pode me explicar agora se eu estou errado, se eu estou certo, mas esses tempos eu fiz um trocadilho no seguinte sentido. Os americanos tinham um deserto, e construíram fizeram Las Vegas. A gente conseguiu fazer uma coisa pior. Não, eu acho que a gente fez o contrário, porque eles fizeram uma cidade de jogatina e ganham em impostos e as pessoas pagam para jogar. A gente fez um cassino ao contrário, ou seja, a gente criou um monumento cassino em que as pessoas estão lá sendo pagas para jogar. Putz, estou escrevendo um livro. Eu quero usar essa tua comparação. É isso. Sendo pagas para nos roubar.
Então daí eu não posso deixar de comentar que o meu próximo trabalho é bem... É bem em cima disso. É bem em cima disso. Agora, isso que eu digo, Brasília, ela existe como cidade ou é essa coisa do poder mesmo? Não, ela existe como cidade, sim. Você acha que foi uma boa fazer Brasília? Ah, eu tenho minhas dúvidas, acho que não. Primeiro que sem Brasília eu acho que a gente já teria derrubado vários governos. Criaram uma ilha totalmente ultrapassada hoje, porque a gente vai ter uma revolução tecnológica com a internet. Quem disse que mesmo a gente tendo essa canalha que hoje nos representa, no futuro a gente precise disso? É isso que eu estou estudando agora. Brasília, para mim, vale como monumento da genialidade do Oscar Niemeyer, mas como criação, não. E que até, talvez eu seja preso com o que eu vou falar agora, mas é uma genialidade plástica. Do ponto de vista de conforto humano, os projetos são péssimos. A Catedral de Brasília é linda. Eu entrei lá dentro, quase morri de calor. Ou seja, como é que uma cidade, como é que uma catedral, numa cidade tão ensolarada, é toda de vidro, né? Outra, fui naquele teatro nacional, tem rampas imensas em que as crianças podem cair e não tem guarnição. Ou seja, plasticamente eu acho... E as distâncias... O Oscar Niemeyer era um gênio, mas do ponto de vista de uma arquitetura humana, eu acho que ele não é... na verdade são projetos diferentes, né? Oscar Niemeyer construiu as grandes obras e você tem agora, isso que me faltou o nome do responsável, já me lembro, mas ali eles constroem o Lúcio Costa que faz essa organização. Então, e é verdade, a grande questão hoje que a gente pode discutir e hoje na situação que a gente vive no Brasil, Paulo, eu acho que não é nenhuma loucura você passar por para afirmar, não queremos mais isso. Não deu certo. Não resolveu. Não resolveu, pelo contrário, trouxe problemas. É caro para a administração de um país que tem um povo cada vez mais pobre, pagar essa gente, esse custo de uma capital assim. Inclusive, há um custo em Brasília que eu acho que é pior do que o investimento na estruturação da cidade, que foi um sorvedor de dinheiro do país inteiro e uma roubalheira lá, mas existe uma outra coisa que é você estar lá em palácios. Esses tempos eu falava com um tio que é aposentado, um executivo que mora no Rio de Janeiro, e ele falou bem assim, olha Paulo, quando o governo era no Rio, cada senador, ele podia ser um milionário fazendeiro do Rio Grande do Sul, ele ficava aqui num apart-hotel de 30 metros quadrados. E trabalhava no Senado, ia para esse apartamento. Ou seja, estilo Noruega, Suécia. Hoje em Brasília você tem a casa do vice-presidente, sei lá, com 500 funcionários. Daí mansões no lago. Viu? Cria um afastamento da realidade. Bem isso. O que acontece? É uma situação muito parecida do que era a vida da Maria Antonieta na Revolução Francesa e agora. Como que a gente pode, como que eles podem aceitar isso? Não, vamos trocar. Não, mas a gente está entrando no teu assunto principal, né? Então o meu assunto, a solução, está aqui. Que é o que eu imagino. Deixa eu ler aqui. Que, né, durante, acho que... Não, peraí, então em primeira mão, né, para o universo, estou lendo aqui, ele trouxe no peito, né, Constituição Brasileira, artigo 1º, parágrafo único. Todo poder emana do povo que o exerce diretamente. Cortada a representação. Você acredita que isso é possível? Acredito. Acho que foram, Paulo, 20 anos estudando o Brasil. E eu não sei, acho que o livro foi psicografado. Sem brincadeira. Mas esse é meu próximo, estou lançando agora, é um livro. Até a forma, eu vou contar a história para você e você me diz o que acha. O livro realiza, eu acho que o sonho de milhões de brasileiros. Uma bomba cai no Congresso Nacional, finalmente, bem no dia 7 de setembro de 2022, quando todos os 513 deputados, 81 senadores, ex-presidentes, inclusive a família real,
todos os nossos ministros do Supremo Tribunal. Claro, como uma festa grande, você teria que ter os convidados ilustres também, né? Os empreiteiros, os marqueteiros, todos esses zeros estavam lá. Justo no momento em que a Argentina e o México declaram guerra à Argentina. Quer dizer, aos Estados Unidos, que tem como presidente o Ronald McDonald Trump. Com A. Trump, com A. Trump, vai ver o que é vigarista, Trump com E. né? E aí, por um acaso do destino, o piloto confunde Buenos Aires e Brasília, dessas capitais, e ele acaba, infelizmente, né, para tristeza do Brasil, bombardeando o Congresso Nacional e todos eles morrem. No dia seguinte, o que acontece? Parece que o Brasil ganhou 3 Copas do Mundo, a população sai para as ruas para comemorar tal. Mas no outro dia cai a ficha, meu Deus, não temos mais representantes, né? E aí nasce uma ideia, tem 2 personagens lá, o Webb e a Webster, uma menina e um menino, e eles são, E tem um grupo de traficantes também, o Brasil. Um algoritmo resolve tudo. Veja, isso está previsto na Constituição. Democracia direta. O que dá para fazer? Eu vejo que as pessoas pagam 31 centavos para votar no paredão do Big Brother. Pois a gente tem que começar a crescer e falar assim, eu vou tomar mais tempo para eu votar nas coisas que decidem o meu futuro. E aí a bomba que cai não é só sobre o Congresso Nacional, é sobre o nosso comportamento também. E aí, responsabilidade ou total, seja, né? O artigo 1º é esse. E a gente deixa de ter 513 deputados federais, 81 senadores e passa a ter 160 milhões de deputados federais, 160 milhões de senadores que têm como empregado um presidente e 6 ministros. Essa é a outra perspectiva. Um céu do ponto de vista empresarial, que pode ser tirado, como acontece em qualquer empresa, quando se quiser. Essa bomba tem que dar resultado. E aí, eu fico... Claro, quando você escreve Realismo Fantástico, eu falo, isso aqui foi a minha catarse, porque todo mundo estava sofrendo, o que você faz? Uns foram para a rua bater panela, eu fui escrever, pensando assim, não adianta eu criticar, eu quero é sonhar. Escrevi em 2015, fui acertando e depois eu ia lendo e falava, essa loucura pode ser verdade. Quem disse que não? Quem disse que não? Brasil, Curitiba. Início do século XX, ou qualquer outra cidade brasileira, as pessoas iam ao circo para ver uma lâmpada elétrica ser acesa. E pagavam por isso. Quando o século XX termina, o que a gente já tinha? Como a gente estava organizado com a internet, quanto essas mudanças, quanto a criação da máquina a vapor mudou na organização humana, quanto a luz elétrica mudou. E agora a pergunta que fica é, quanto a internet? Se nós formos inteligentes, eu vou repetir, se nós formos inteligentes, pode modificar a nossa organização social, a nossa forma de nos organizar com a democracia. Essa eu tenho toda a certeza de que se no século XX as grandes transformações foram na área da tecnologia, o século XXI vai ser na área da organização social. A gente vai ter outra organização social. Tudo é mais coletivo. Tanto que, pela primeira vez, eu faço um livro em que a gente vai fazer por financiamento coletivo, já que tudo no livro é assim. Então, se estavam para cansar um presidente, uma presidente... Se você tem uma votação no Congresso e você sabe que aqueles 503 deputados, 300 são vendidos. E isso só no caso de uma empreiteira. Agora, eu pergunto, eu quero que alguém venha me convencer de que essa minha ideia hoje, que parece ser maluca, é mais maluca do que o sistema que a gente tem hoje. Porque você comprar 160 milhões de deputados federais é muito mais difícil do que comprar 513, que pela peneira da organização política que a gente tem, ao invés de tirar uma casta, ela peneira o que há de pior na sociedade. Porque são pessoas predispostas a se vender, que no Brasil político é pedreiro. Por quê? Quem que trabalha para empreiteiro? Pedreiro. Político trabalha para empreiteiro, logo ele é pedreiro. Você acaba de ganhar mais um bloco, né? Porque a gente vai ter que continuar esse assunto. Pessoal, terminando esse bloco, mas vai ter um bloco extra para continuar. Então vamos falar da bomba em Brasília e realizar o sonho de milhões de brasileiros. Logo, mais uma bomba em Brasília.
Voltamos aqui para o Reflexões, hoje com o urbenauta Eduardo Fenianos, que no final do bloco anterior me surpreendeu muito, porque o Eduardo ele foi convidado como um grande expert em cidades, né, porque é a única pessoa do Brasil que viajou por todas as capitais, explorou profundamente as capitais do Brasil. Enfim, você está vendo com uma solução política, e é legal porque fecha o ciclo na medida em que política tem a ver com cuidar da polis, cuidar da cidade. Né? Eu fiquei surpreso, mas positivamente surpreso, e eu achei interessante que você acredita na democracia direta, via internet, mas transformando os políticos, na verdade, em verdadeiros servidores da nação, como executores de projetos discutidos pela nação. Funcionários. Como funcionários. Eu gostei porque isso une duas coisas que para mim formam o ser humano, que é tecnologia e linguagem. A minha definição de ser humano é isso. Desde o primeiro símio lá que pegou uma coisinha e viu que era uma alavanca e tirou uma terra da unha, a gente tirou o ser humano. Fez tecnologia. Fez tecnologia, né? E contou para os outros, fez linguagem. Você está sintonizado com essa ideia? Para mim, se eu passei 20 anos estudando as cidades, né, estudando o passado e o presente, eu acho que eu quero passar o resto da vida lutando por isso agora. Não acredito, é fim de namoro, é fim de casamento, o contrato social preconizado pelo Rousseau em 1762 acabou desse jeito. É outro mundo. É outra organização, como você falou do instrumentozinho, a gente tem uma maravilha agora nas mãos. E olha, eu rezo para que a gente saiba usar. Vejo quando a gente fala em coletivos, como existe uma geração com uma nova mentalidade também de se organizar. É o momento, então, repito isso, que século XX foi o século da mudança tecnológica. E o século XXI, como sempre aconteceu na humanidade, vai colher esses frutos, e esses frutos vão gerar mudanças na nossa organização social. E essa mudança é isso. O fim dessa representatividade que seja assim, canestra, errada, que só nos faz mal hoje. Nada pode ser mais anárquico, entre aspas, né, do que o que a gente vive hoje, não só no Brasil. Você pode ver que em vários outros países essa forma de representação ela está se mostrando falida. E o que a gente tem hoje na sociedade, sabe quando você termina namoro ou casamento, você vai e volta, vai, mas acabou. Não acredito mais nisso. E tem uma questão que você, enfim, que eu estou lendo no que você apresenta, que é a busca, na verdade, da simplicidade. Né? O que eu acho que atrapalha no Brasil é uma cultura de complicação, porque na complicação você cria um sistema de venda de facilidades. Bem né? Eu digo que tem uma briga boba no Brasil entre supostas direitas, supostas esquerdas, mas na verdade é uma briga pelo vantagismo. Como é que eu levo vantagem? No poder todos ficam iguais. No poder todos ficam iguais. E uma coisa que eu estava pensando, eu acho que a gente tem que propor mudanças simbólicas. Né? Por isso que eu acredito no cinema, né, como arte de transformação da sociedade, na televisão, enfim, na música, né, na literatura, enfim. Então eu acho que a gente tem que fortalecer instrumentos simbólicos. Por exemplo, quero ver o que você acha. Opa, lá vem. Eu acho a nossa bandeira do Brasil, que eu sempre choro desde pequeno quando canto o hino, um absurdo, porque a gente tem uma bandeira que nenhuma criança consegue desenhar. Ela tem uma faixa que você tem que escrever, ordem e progresso, e ela tem um monte de estrelas de tamanhos diferentes e que você não sabe a localização. Ou seja, a criança que precisa desenhar uma bandeira do Brasil, ela não consegue. Diferentemente de uma criança japonesa, que faz uma bola vermelha num fundo branco. Né? Que esteticamente é lindo. Né? Eu acho que, primeiro, a gente tinha que simplificar a bandeira. E a outra coisa que eu fiquei pensando é sobre a própria palavra brasileiro. Que o eiro é um sufixo de atividade. Padeiro, pedreiro, né? Empreiteiro, né?
Ou seja... Não falem em empreiteiro, por favor. Né? ou seja, é do pessoal que vinha para o Brasil para tirar pau-brasil. Uhum. Você acha que a gente não devia se chamar brasilense ou brasilano para criar um sufixo também de pertencimento? Eu estava pensando assim, a gente faz 3 coisas, a gente muda a bandeira, muda o nosso adjetivo pátrio e a gente muda o primeiro artigo da Constituição. Tá bom, Paulo, tá no livro. Está no livro. Está no Legal. livro. Então, a história começa 7 de setembro de 2022 e termina às 23 horas, 59 minutos e 59 segundos de 31 de dezembro de 2027, tendo o Brasil já no início de 2028 com uma maior potência, não só econômica, mas política e ecológica do planeta. O que acontece? No livro, pelo menos, quando é um dos últimos capítulos, uma bandeira representa um país. E na história, acho que é uma das partes que eu mais gosto, porque é mais bonita, ela está sempre em construção. E ali, como a gente já está com alta tecnologia, você pode fazer uma bandeira em holografia, que é o que acontece na história, em que cada dia ela vai se mudando. Porque hoje, o verde que a gente tinha, é esse verde ainda? O amarelo das nossas riquezas. E no livro a gente faz o personagem que acaba se tornando contratado, o Céu, o presidente, que é um ex-traficante de drogas, que mesmo um traficante de drogas seria melhor político e presidente do que qualquer um desses caras que a gente tenha hoje. Não, aí vou discordar. Tá. Eu acho que você exagerou. Olha, não, mas sabe por quê? Pessoal, o que colocaram aqui? Não, mas não é para provocar... Mas ele tem pelo menos... Não, tô brincando. Não, mas leiam que vocês vão entender. Leiam que vocês vão entender. E aí, ali a proposta é que a bandeira se faça todo dia. Se fosse para a gente desenhar como é a bandeira hoje do Brasil, a gente ia ter só 5% ou 15% da nossa mata original, então ela é falsa. E ali, se a bandeira representa o que a gente pergunta, o que se pergunta no livro representa o que somos e também o que nós queremos ser. Ordem e progresso acabou. Ali está escrito responsabilidade, criatividade e honestidade. Eu escreveria essas 3 coisas na bandeira do Brasil, porque eu tenho trabalhado assim, e é assim que a gente consegue as coisas. E mesmo nós brasileiros não temos isso. Não temos. O que eu brinco é que não só a bomba que cai sobre o Congresso Nacional é uma das felicidades no livro, mas várias outras. Então não acredito nessa forma que eu falei de representatividade e não acredito mais nessa forma de julgamento. Veja que coisa louca. Como que a gente deixou nas mãos de poucos ministros que se dizem supremos, meu Deus, que medo, de alguém que se diz supremo. Imagine a vaidade, o ego e o quanto essa pessoa acha que tem poder. E você pegar uma palavra do que você falou, felicidade. Eu tenho a impressão que o que nos mantém vivos ainda é uma parte do DNA brasileiro que é bonita, que é o bom humor até. Então, digamos, eu até me senti à vontade de fazer uma piada no meio do teu discurso. A gente desenvolveu esse humor como? Para conseguir sofrer? Para conseguir viver sem sofrer tanto? Pode ser, ou pelo nosso jeito covarde. Tá. Para aceitar determinadas coisas, achar como se isso fosse extremamente inteligente. Agora, a gente ri das desgraças que a gente tem vivido, né, e se vangloriar dos memes que saem para coisas que deveriam ser levadas extremamente a sério, eu acho burrice. Entendi. Tudo bem que tem humor inteligente que nos ajuda a ser mais politizados, mas tem determinadas coisas que é como se colocassem um pelego, né, sobre o cavalo, ou qualquer coisa, uma anestesia, para que a gente não transforme em piada uma coisa que deveria gerar revolta, muita revolta. Então, pelo que você falou, eu achei interessante, você proporia até uma bandeira mutante. Muda. Ela muda conforme o país. Tudo no Brasil tem que ser mudado. Tudo. E o livro tem 200 e tantas páginas, mas no final muda-se inclusive o poder judiciário, que eu estava falando. Como deixar na mão de uma pessoa, um ministro ou um grupo de ministros para julgar um destino de um país. E da mesma forma, minha formação também é em direito. Tem uma brincadeira, né, que juiz acha que é Deus e desembargador tem certeza. Imagine ministro.
Você não acha... Mas é que tá. É esse humor que me parece o construtivo. Mas esse é inteligente. Esse é porque, inteligente. olha só, e mais do que inteligente, é fato. Ele ri porque é uma coisa que parece pra gente maluca. E os meus amigos que advogam, quem é advogado sabe que tem. Ninguém confia em cabeça de juiz, ninguém entende cabeça de juiz. Peraí, se essa pessoa está julgando, como que você não pode entender se ele tem que trazer e produzir justiça? O que se coloca no livro? Acaba também que esse sistema judiciário acaba com o juiz e nós vamos ser juízes. Só que, claro, desde que você não faça parte daqueles 56% de brasileiros que são analfabetos funcionais, que não conseguem entender o que lê. Mas a sociedade, vamos pegar uma causa de acidente de trânsito. Você pode julgar pela internet. Não, então veja, veja que interessante. Aquilo que eu falei da bandeira complicada tem a ver com a lei complicada a ponto de precisar interpretação. Uma das maiores, a gente não saiu da Idade Média ainda. Uma das maiores formas de exercer poder é linguagem também. O que é advogado? Para que data vênia, meu amigo? Para que fale o português correto? O que a maioria quer? Não, a lei só pode ser interpretada. Não, a lei tem que ser entendida por todos. Porque quando você é preso, você não pode alegar desconhecimento da lei. E essa é uma forma de você fazer divisão social também. Você deixar um texto que, segundo eles, só os doutos ou os supremos poderiam entender, quando, na verdade, nós devemos ser, para viver em democracia de verdade, claros, concisos e objetivos para que todo mundo entenda, inclusive uma criança. Veja, você acabou de falar exatamente o que um príncipe, um rei iluminado da Coreia fez. A Coreia virou Coreia. Eu posso falhar agora porque eu li isso faz tempo, mas quando um rei percebeu que enquanto o povo não entendesse tudo, a Coreia não ia para frente, porque ela era pressionada por grandes nações, sempre teve escravizada, eles tinham uma língua importada da China, ninguém conseguia entender aquela língua com milhares e milhares de caracteres, e eles eram um povo com uma fala diferente. Ele criou o alfabeto Hangul, chamou seus sábios, que é um alfabeto genial. Primeiro que é lindo esteticamente, né? As palavras se formam em volta de um fonema, né? com poucos algarismos, e assim ele conseguiu alfabetizar o povo inteiro, e o povo inteiro passou a entender, né? naquele momento, o regramento, o funcionamento da nação. É por aí. Assim que você, sabe... Não existe nessa... Como eu começo a filosofar... Não, e veja, agora baixou uma ideia que é a seguinte... ideias, isso é bom. Há uma tendência das pessoas que se acham politizadas em pensar em revolução no sentido de tirar o outro e colocar um outro grupo. Isso não leva a nada. A grande revolução é como essa desse imperador, que é mudar o modelo. Claro, a gente está aqui, eu vejo pessoas, Paulo, extremamente inteligentes, lutando por ideias burras. Pessoas extremamente inteligentes lutando por um sistema que acabou, que está falido. Não importa se a pessoa é coxinha, se é mortadela, são burras. O que elas têm que lutar não é pela troca de pessoas no poder, é pela forma de exercer esse poder que está ultrapassada tanto quanto o uso hoje de ferro a carvão. Não existe mais a necessidade de a gente se organizar assim. E eu vejo você me olhando e falando, meu Deus, ele está louco. Não estou. Esse vai ser o futuro. Pode ter certeza. Eu concordo. Não precisamos, mais louco do que você ter 160 pessoas, 160 milhões no caso do Brasil, votando diretamente por alguma coisa, é você deixar ser administrado por um sistema que une dinheiro, ganância, vaidade, cobiça e poder. Meu Deus, isso daqui é uma bomba. Como é que você quer que a organização de uma sociedade dê certo com esses 5 pecados? Como? Esses homens que estão lá tão distante, ou mulheres, esses que são no poder, eles nem imaginam que está perto, vivendo a nossa sociedade, porque para eles interessa o que você acabou de falar. Tirar um P para colocar outro. A guerra e a realidade para eles é só entre eles, entre os partidos. Mas que tempo esses homens têm para fazer o que eles deveriam fazer?
quer nos administrar? Nada. Nada pode ser pior. Ai, que medo de falar isso até, né? Porque a gente vai pensar, mas do que essa organização política, essa forma de organização democrática que a gente tem hoje. E o modelo, enfim, tem que aprofundar lendo a tua proposta no livro. Você vai entender, mas eu falo e não é falta de é ultrademocracia. Ultrademocracia. Isso é ultrademocracia. E é muito legal porque você não elimina o ser político, porque na verdade ele vai ser o grande funcionário que vai estar orgulhoso, porque ele não tem o rabo preso com mais ninguém. Exato. E ele vai poder administrar. Como que a Odebrecht vai corromper 160 milhões de pessoas? Se ele quiser R$1, será que você se corromperia? Ela vai à falência. Agora, isso é uma democracia pura que hoje dá certo por causa dessa nova tecnologia que é a internet. Atenas, no auge da sua democracia, entre 323 e 507, entre 507 e 323 a.C., tinha cerca de 40 mil habitantes. Você tinha nessa Atenas o Conselho dos 500. Veja, nós somos 200 milhões. Você já tinha... E o cidadão ele era obrigado a uma vez por ano representar a deme dele. Que era o que é... Daí que vem a palavra, eram os povos, e aí sim ele ia. E outra, ninguém passava de um ano. Você não tinha político ad eterno. E era por sorteio. Não importava se ele era nobreza, não importava se ele era cavaleiro, se ele era um pastor. Todos ali, de uma forma ou de outra, tinham que participar. E se não participassem, todos eles, ao final do ano, eram julgados. E tinha ali as punições. E outra, como que nasce o ostracismo? Justamente para você mandar embora da polis, no caso Atenas, aquele que queria manipular o poder. Que coisa mais incrível do que isso? Compare isso que existiu há 2.500 anos e veja o que nós temos agora e se pergunte, nós evoluímos ou nós devoluímos muito em relação ao que é a democracia? Fechamos com a tua pergunta. Muitíssimo obrigado, Fernando, a você pelo convite. Por estar aqui com a gente. Estamos aí. Adorei tuas ideias. Enfim, estamos terminando esse Reflexões. Seja sempre bem-vindo a essa nossa caverninha aqui. Um abraço, até mais.